Senhor Deus, no nome de Jesus, mais uma manhã eu coloco, Deus, a minha vida nas Tuas mãos, coloco também a vida daqueles que me assistirão nas Tuas mãos. O Senhor sabe, ó Deus, da vida de cada um deles, do interesse de cada um deles, ó Deus, das necessidades de cada um deles, ó Pai. Então, no nome de Jesus, eu te peço, supra todas as necessidades deles, e que esta palavra ministrada entre no coração deles, provocando vida, saúde e paz a cada um que assistir este vídeo e glorificar o teu nome. No nome de Jesus eu oro. Amém. Bom dia para você. Deus te abençoe. Deus te dê graça nesse dia e paz durante todo o dia no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Mas o título da mensagem que eu quero deixar para você é: quero fazer parte desta igreja. Quero fazer parte desta igreja. Né? Nas cartas, nos capítulos anteriores, né, de primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo fala sobre o bom procedimento da igreja, o que Timóteo deveria fazer naquela igreja de Éfeso para que a igreja andasse bem. Então, agora nós vamos ler o capítulo 3 e Paulo fala de uma igreja que anda bem se caminhar assim. Lemos então primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, o versículo 7, o 15 e o 16. E o 1 diz assim: fiel é esta palavra. Se alguém aspira o episcopado, se alguém aspira dentro da igreja ser pastor, ele aspira uma excelente obra. O teu desejo de ser pastor é excelente se você quer ser um dia pastor. Aí o versículo 7 diz assim: também é necessário que tenha bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. O versículo 15, para que se eu tardar, ou se eu for ver vocês muito tarde, ou bem mais tarde, saibais como convém proceder na casa de Deus, ou como convém andar a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e esteio da verdade. E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade, ou do amor. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios e crido no mundo e recebido acima na glória. Né? Esse é o mistério da vida de Cristo na terra. Eu louvo a Deus por esse lindo mistério, né, que Deus revelou. Então, vamos ao assunto. Como é bom estudar a palavra de Deus, né? Porque na palavra de Deus nós aprendemos, né, o necessário para nos manter de pé diante de Deus e diante do mundo. Só aprendemos isso estudando, buscando conhecer a palavra de Deus. É por isso que eu trago a você a palavra de Deus todas as manhãs, sem faltar. Você tem aqui neste canal, pr.rivamartins, no YouTube e no Facebook. E no Messenger eu mando para muitas pessoas e no WhatsApp eu mando para muitas pessoas também, aproximadamente 200 pessoas por dia, esta mensagem diária. Não sei se eles assistem, mas eu sei que eu faço a minha parte mandando a eles esta mensagem. Então, já disse nesse capítulo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte a Timóteo: Timóteo, no meio de vocês aparecerão pessoas, dentro da igreja aparecerão pessoas que queiram ser pastores. Né? Como apareceram os falsos profetas, eu te disse para você, e falsos mestres, eu disse para você repreendê-los, não deixar, porque essa é uma raça ruim que se expande no meio do povo e você deve repreendê-los no capítulo anterior. Então agora eu te digo o seguinte: vão aparecer pessoas que desejam realmente ser pastores. O que eles desejam não é ruim, é excelente, é bom, mas eu quero te dar, Timóteo, instrução como proceder. Né? Como deve ser o pastor, a pessoa que almeja ser pastor. Primeiro, ele tem que ter experiência,
ele tem que ter uma longa vida com Jesus, servindo na igreja como cristão de verdade. Então, para ser pastor, tem muita gente que diz, eu tenho um chamado para pastor. Se você não é crente, o teu chamado não existe. Se você não é um cristão de verdade, o teu chamado não existe. Não adianta falar. Para ser pastor, primeiro tem que ser cristão. Para você ser líder, você tem que aprender a ser discípulo. E você precisa ter experiência vasta nesta área, né? Então ele precisa ser crente, né? E irrepreensível como crente e como homem. Ele não pode ser a pessoa que seja repreendido sempre. Ele precisa ser irrepreensível, ter uma vida ilibada como crente e como homem. Isso é requisito que precisa ser feito na igreja. Ele não pode ter relacionamento fora do casamento, extraconjugal. Ele precisa ter uma esposa, amá-la e ser fiel a ela. Isso é requerimento. Então, esses que têm relacionamentos extraconjugais, eles não fazem parte do episcopado, da obra de Deus. Eles se fazem a obra de Deus, fazem relaxadamente e não têm o chamado realmente, como diz Paulo aqui, né? Que ele precisa ser marido de uma só mulher, ter uma esposa somente, não ter relacionamento extraconjugal e precisa ser fiel à esposa. Ele precisa ser equilibrado. Não tomar bebidas fortes. O crente, o cristão, o pastor não pode ser dado a bebidas fortes, né? Tomar bebidas fortes. Ele precisa ser modesto, não pode se sentir estrela, melhor do que os demais. Este é requerimento. Ele precisa ser humilde, ele precisa ser um servidor. Jesus disse, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir vocês. Então o pastor, ele é servidor, ele não é estrelinha, ele não é o cabeça ali para que todos se joguem aos seus pés. Não, ele é aquele que vai apacentar as ovelhas. E o apóstolo Paulo diz isso, tem que ser feito de forma digna, de forma honrosa, né? Ele precisa ser uma pessoa hospitaleira, receber bem as pessoas na sua casa, tratar com cortesia aqueles que vão visitar em sua casa, né? E isso é muito importante. E a outra coisa, ele precisa ser douto, ser apto para ensinar. Ele não pode ser leigo, ele não pode ser um novato na igreja, um crente novato. Ele precisa ter experiência, ele precisa estudar, ele precisa ler muito, ele precisa buscar muito de Deus para ele ter a capacidade de ensinar as pessoas. E quando ele falar, ele ser um obreiro que não tem de que se envergonhar da palavra, que ele maneje bem a palavra da verdade, né? E ensine as pessoas a verdade. Ser um bom chefe de família, não ter a avareza, né? Ter uma longa vida de experiência, eu já disse, isso tudo é parte do pastor, né? Ele não pode ser violento ou ter violência doméstica, espancador dos filhos, espancador da esposa. Ele não pode ser orgulhoso, ele não pode ser avarento. Não pode ser, o dinheiro não pode falar alto no coração dele. E o apóstolo Paulo diz, assim devem ser os pastores. E os diáconos devem imitar o mesmo ministério que tem os pastores. Devem ser da mesma forma, os mesmos requisitos. Porém, o diácono, primeiro ele deve exercer outros cargos na igreja. Se ele fizer bem os outros cargos, então ele tem um chamado ao diaconato. Mas ele precisa ser aquele lá do livro de Atos, ser cheios do Espírito Santo, cheios de conhecimento e cheios de sabedoria. Não coloque qualquer um no diaconato da igreja. Ele precisa ser servidor, ele precisa ter os mesmos requisitos que um pastor tem, né? Não ter relacionamento extraconjugal, não ser espancador, não ser dado a bebida forte de forma alguma. Precisa ser fiel à esposa, precisa ser bendito no meio da sociedade, tanto quanto o pastor, né? Para não ter de que se envergonhar, para não entrar na soberba, né? Para não entrar no opróbrio, que é uma vergonha, um vexame para o ministério. Tudo isso precisa ser analisado na igreja. E o apóstolo Paulo diz, e as mulheres destes homens, dos diáconos e dos pastores, elas devem ser modelo na igreja de cristãs, elas devem ser ajudadoras, devem ser hospitaleiras, elas devem ser auxiliadoras no ministério, mulheres verdadeiramente mulheres de Deus, porque elas sendo assim,
as outras irmãs da igreja irão imitá-las, irão querer ser tão santas quanto as esposas de diáconos e de pastores são. Infelizmente, isto não é ensinado, né? Tem alguns pastores que dizem, não, o pastor da igreja sou eu, minha família não tem nada a ver. Tem a ver sim. O pastor deve educar bem os seus filhos, ele deve ser autoridade no lar, ele deve ser senhor do lar, e a sua esposa, a sua auxiliadora, a sua esposa vai ajudá-lo no ministério, e a passo disso vai ser também exemplo para as crentes, as irmãs da igreja. Então, uma igreja que procede assim, dentro da palavra de Deus, ela caminha bem. E o apóstolo Paulo diz então, no verso 15, a igreja é o esteio da verdade. A igreja, ela sustenta a verdade nela, e as pessoas olharão para a igreja e quererão imitar a igreja, dizendo, olha, essa igreja é maravilhosa, essa igreja anda bem porque a liderança anda bem, a família da liderança anda bem. Tudo ali condiz para um bom relacionamento da igreja com o mundo, trazendo ao mundo uma base do que é o cristianismo autêntico. E o apóstolo Paulo então termina dizendo, assim deve andar a igreja de Deus. Mas terminando, o apóstolo Paulo me faz lembrar de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira inexplicável, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está em João 3,16. Apóstolo Paulo traz então em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, dizendo assim, porque ele, esse mistério do amor de Deus, Jesus Cristo, foi manifestado na carne, segundo a vontade de Deus, foi justificado em espírito, foi visto e servido por anjos, foi anunciado entre as nações, foi crido no mundo dos gentios. Eles aceitaram a Jesus, aceitaram o evangelho. Ele foi, depois de crido no mundo, ressuscitado, apareceu a muitos e foi levado para o céu e recebido na glória. A este Jesus seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Ele está no domínio de todas as coisas, e uma igreja que serve a esse Jesus anda muito bem. Uma igreja que tem uma diretoria dessa, um pastorado desse, anda muito bem. Uma igreja que exerce realmente a palavra de Deus nela, anda muito bem. Então os pastores precisam ver isso, os pastores precisam aprender como selecionar os seus diáconos, cheios do conhecimento, cheios da graça, cheios do Espírito Santo de Deus, e isto vai contagiar a igreja a ser santa. E uma igreja como esta, uma igreja que o pastor é temente a Deus, que o pastor entende a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus, que tem a diretoria dessa, que tem irmãs, esposas de pastores, diáconos assim, que as irmãs possam imitar, e que o Espírito Santo de Deus está nela. Ah, meus irmãos, só tenho a dizer, eu quero fazer parte desta igreja, eu quero fazer parte desta igreja, porque esta é a igreja gloriosa que Jesus comprou com teu sangue. Então seja abençoado o nome de Jesus, e se você ama a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Aqui estou eu todos os dias com você, levando a palavra de Deus até você, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, no nome de Jesus.